Programa Espírita Quarta Dimensão. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é uma questão que leva a debates exaustivos por parte de várias pessoas. Certos assuntos levam a debates exaustivos, e a depressão é uma delas. Mas a ciência gosta de perseguir as verdades da natureza. Você sabia que há uma série de hormônios que, quando bem alterados, podem desencadear a tristeza sem fim? É o caso do corticotropina, do cortisol, do estrogênio, da progesterona e do T4. Alguns dificultam a comunicação cerebral. Outros interferem na serotonina, neurotransmissor relacionado ao bem-estar. A falta crônica dele abre alas à depressão. A boa notícia é que alguns desses hormônios podem ser medidos e controlados com relativa facilidade, e é possível a sua reposição. Devemos entender, então, que certas alterações hormonais, no início, não é depressão. Passa a ser doença quando tudo isso está bem descontrolado e requer trabalho mais árduo. Uns aceitam no início como doença, por quererem estar doente. Outros, por invigilância mesmo. Lembre-se, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Use o atributo da inteligência para administrar tudo isso. Não altere a sua paz para não alterar seus hormônios. Na dúvida, converse amigavelmente com quem sabe, mas com quem sabe mesmo. Pois tem pessoas que, em vez de ajudar, complicam ainda mais. Esteja antenado, o mundo está acontecendo e tem muita coisa boa a ser vivida. O Quarta Dimensão já começou. Ivone do Amaral Pereira nasceu em 1900 e foi uma costureira e médium brasileira, autora de diversos livros psicografados. Uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, autora de romances psicografados bastante conhecidos entre os espíritas. E dedicou-se por muitos anos à desobsessão e ao receituário médium homeopático. Ivone cresceu numa família espírita com 4 anos de idade e a menina já dizia ver e ouvir espíritos. A partir da adolescência, a mediunidade tornou-se um fenômeno comum para Ivone, que dizia receber a maior parte dos informes de além-túmulo, crônicas e contos em desdobramento. A sua faculdade apresentava-se diversificada, tendo se dedicado à psicografia e ao receituário homeopático, à psicofonia e ao passe, e até mesmo, em algumas ocasiões, aos chamados efeitos físicos de materialização, e dedicou-se à atividade de desobsessão. Atuou em casa espírita na cidade de Lavras, Barras do Piraí, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo e Rio de Janeiro, onde residiu sucessivamente. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Afonso Mota, sempre aqui colaborando com a equipe. Afinal de contas, o mundo está acontecendo e precisamos sempre trocar experiências.
Ele, como estuda muito, nós também estudamos, o resto da equipe estuda, então nós não podemos ficar muito tempo afastado um dos outros. Temos que nos reunir. E você, telespectador, faz parte sim desta equipe. Sabe por quê? Os temas que hoje nós trazemos aqui no Quarta Dimensão, muitos deles são sugeridos. Até porque as pessoas precisam entender as coisas de Deus para não cair e não desacreditar. Porque tem muita gente aí fazendo coisas, não estão acontecendo e acha que Deus não é cumpridor das promessas que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Tudo bem, Afonso? Tudo bem. Boa noite, muita paz aí para todos que nos assistem. Tudo bem. Hoje, Afonso, nós vamos retomar também um assunto que sempre nós estamos trazendo aqui, o ato de orar. Tem pessoas aí que oram, mas Douglas, não está dando. Eu oro e nada acontece. Será que a minha fé é pouca ou será que o que nos é ensinado é de uma forma errada? Então vamos à questão de O Livro dos Espíritos, questão 660. A prece torna melhor o homem? E eis a resposta dos imortais. Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Eu também me lembrei que sempre nós estamos falando aqui que Jesus disse: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Mas parece que Kardec também viu mais alguma coisa que ele queria entender. E ele pergunta: como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes até mesmo viciosas? E eis a resposta dos imortais: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, o emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como é aplicado. E aí, Afonso, nós podemos responder para os nossos telespectadores que reclamam: eu oro tanto e a minha prece não tem o seu efeito. Está aí a resposta. Observe seu comportamento. O que você trouxe aqui para nós na noite de hoje, meu amigo? Na questão da prece, ela só se torna efetiva na nossa vida se nós tivermos consciência do que nós estamos fazendo. Ora, Kardec, logo lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, coloca, toda uma questão de como você lê até o Pai Nosso. E nesses estudos que nós fazemos, olha só, no Pai Nosso não tem o amém lá no final, logo. Tem uma frase que eu não sei por que tiraram do contexto da oração. E lá diz o seguinte: se tu não perdoares o teu irmão, Deus também não te perdoará. Final, aí depois vem o amém, nos colocando que há uma necessidade de nós fazermos uma mudança interna. Peraí, Afonso, agora complicou a minha cabeça. Quer dizer que o que as pessoas conhecem de Pai Nosso, aquele finalzinho, seja feita a tua vontade, por aí vai. Aí não acaba por aí, quer dizer, tinha mais uma palavra nos chamando o quê? A responsabilidade dos pedidos? Era? Sim, mais uma frase. E nos colocando lá, que se nós não fizermos ao outro, não será atendido às nossas solicitações, as mais secretas possíveis. Vamos levar isso quando... Vamos pegar aqui as alianças que houveram divinas, Tem Abraão, que fez aliança. Adivinha quem falhou no contrato divino? O homem, Aí tem Noé. Vamos ajeitar tudo de novo. Quem falhou no contrato divino? O homem. Até chegar Jeremias, onde tem Jesus, fazendo um novo contrato, só que Jesus muda. Como é que ele muda? Nós fazermos a ação, faça aos outros o que quer que seja feito, certo?
É o novo princípio. Na aliança que foi feita com Moisés, coitado de Moisés, quando ele estava subindo ao monte para pegar os 10 mandamentos, o que é que a turma estava fazendo aqui embaixo já? Adorando outro Deus. E aí quando Moisés chega, o que é que eles dizem? Fica tu falando com ele, porque nós temos medo desse Deus. Então tu conversa com ele. A culpa sempre ia para quem fazia o contrato. O Cristo quebra isso. Ele nos coloca, nós, responsáveis por nós, no nosso contrato. Qual é o nosso contrato divino? O Pai Nosso. E eu aconselho a todos, lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, leia lá o Pai Nosso. Olha a severidade e a forma grandiosa que Kardec coloca ali o Pai Nosso, que é conhecido por todos. Não é 200 vezes, 300 vezes, mas a essência de como se ora. E Afonso, eu sempre costumo falar aqui, e você também colabora, né? Que Jesus, até mesmo quando ele promove as suas curas, ele sempre dá a condição. Ele faz a proposta. Então não é só chegar, eu vou te curar e por aí fica. Não. Ele sempre faz a colocação e propõe a condição. Exemplo, tu crê? Eu creio, então a tua fé te salvou. Então sempre eu tenho que fazer o movimento sincero da mudança e da ação correta. Porque se não tiver da minha parte a ação honesta, a coisa não acontece, que é isso que os espíritos estão dizendo aqui e é isso que o Afonso Mota está resgatando. Posso mais até acrescentar uma parte que Jesus diz: quando fores levar a tua oferta ao altar, quer dizer, o teu diálogo com Deus, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, enquanto estás a caminho com ele. Nos colocando de novo, ele sempre vai colocar isso. A condição, né? E Jesus nos coloca: vós sois deuses. Então vocês são igual a mim, cara. Vamos parar de querer botar a culpa só em mim. Nós somos essa nova vertente do Cristo de ação. É eu que tenho que caminhar. As nossas dores, vamos lembrar lá Jesus quando estava levando a sua cruz. Alguém foi ajudá-lo? Foi o nosso irmão Simão Cirineu. Deu uma segurada, tirou da costa do Cristo e levou. Mas ele foi crucificado por Jesus? Não. Por quê? Cada um tem que fazer o seu papel. Todo mundo, um ajuda o outro. Olha, vamos lá, respira, mas eu não posso tirar os teus encargos, da mesma forma que tu não pode tirar os meus. Mas a gente aprendendo a doutrina de amor, de paz, que a nossa caminhada é um ajudando o outro para sermos aquilo, como tu falas, imortais, ter consciência que Deus habita em nós, conversa conosco diariamente, se nós quisermos. Então, por isso, nós afirmamos toda a oração, sendo ela sincera, como Kardec pergunta, e os imortais respondem: sim, os bons espíritos vêm assistir, vêm apoiar, vêm tudo mais, mas em Kardec retruca: mas e aquelas preces frívolas, aquelas sem sentido? Aí os espíritos chamam a atenção: essas não funcionam mesmo. Estou transformando para o nosso Tupi-Guarani. Não funciona. Não funciona. Se você, recapitulando novamente aqui o meu querido amigo Afonso Mota, se você não se reconciliar com a sua consciência primeiro, reconhecendo os seus erros, não vai dar certo o seu pedido. Não vai. Até porque nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade, isso é claro. Então, se Deus é todo equilíbrio, nós também devemos ser equilíbrio. Tudo bem, eu errei, Douglas. Afonso, Douglas, eu errei, mas agora eu quero orar. Como realmente deve ser o meu procedimento? Eu tenho que orar o Pai Nosso? Não, você tem que conversar com Deus. É o tranca-te no teu quarto. O Pai Nosso é a referência, é a metodologia. Ali Jesus vem nos colocando como deve ser o nosso comportamento perante ao Criador. Porque assim como nós pedimos, nós temos que afiançar as nossas ações futuras. É isso, né, Afonso? E só colocando, quando Jesus está em diálogo com Pedro e a sua tropa lá, ele
está falando, e um dos discípulos, estava falando desse diálogo com Deus, e um dos discípulos disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. E a partir daí, ele dá a característica da oração, que é o Pai Nosso, como referência, como você colocou. E é uma forma poética, porque Jesus não se fez rogado pela segunda vez. No momento que veio o pedido, ele disse: então assim procede. E ele canta o Pai Nosso, que hoje é poetizado, cantado, quer dizer, é a referência. Então, quando você tem realmente o coração sincero da mudança, do reconhecimento de algumas atitudes infelizes, tudo bem, fique com vergonha, mas não perca muito tempo na vergonha. Vá logo partindo para a ação. Não vamos perder tempo. Se reconheceu, se a inteligência amadureceu, não perca tempo. Então, busque realmente o convívio ainda mais próximo com Deus, através da oração. Tem aí o Espiritismo, que nos coloca direto dentro do nosso cenário de imortalidade. Os Espíritos estão aí, se batendo a gente, vai andando, tá, a gente recebe mensagens espirituais das mais diversas formas. Por quê? Porque nós somos origem divina, nós somos imortais. Então, vale a pena, sim, confiar na oração, né, Afonso? Perfeito. Tanto é que o pessoal pergunta: os espíritos oram tanto? Não, porque a atitude deles no bem já se torna uma oração. Então são os atos que nós precisamos entender, que em qualquer atitude que eu tenha, em amor e respeito a tudo que está ao meu derredor, por necessidade minha e por autorização divina, eu tenho que respeitar e fazer sim daí a minha oração vivencial. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Deus nos não castiga. Apesar de ter muitas traduções falando desse Deus que castiga, não. É a nossa linguagem que ainda é pobre. Mas Deus é amor, como sempre frisou Jesus Cristo. Deus é amor. Então vamos acreditar nesse amor, fazendo o nosso papel como almas ainda em processos de evolução. Afonso Mota falando de evolução, vamos aprender mais um pouco? Aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Chantilly, mais um programa Clube da Alegria Espírita. Isso, na sua telinha, levando muitas informações para todos vocês. É ou não é que seu povo? Isso aí, Chantilly, muita alegria, muita informação e muita brincadeira, Isso, né? lembrando que hoje temos Bate-Papo Kids. Bate-Papo Kids. Do Mariana Hathaway. Isso, com um assunto muito legal mesmo para nossa aprendizagem. Bate-Papo Kids. Oi, gente, boa noite. Começando mais um Bate-Papo Kids, trazendo sempre boas informações. E a nossa convidada de hoje, ela é espírita atuante, faz parte da Sociedade Espírita Lírio do Vale, trabalha na área da saúde. Apresenta o quadro Dicas de Saúde aqui no Quarta Dimensão. Vocês já devem conhecer ela, Mariana Hathaway. Prazer ter você aqui, Mariana. Seja bem-vinda ao Bate-Papo Kids. Boa noite, Patrícia, telespectadores. É um prazer estar aqui. Mariana, o Bate-Papo Kids quer saber o que é a doença? Patrícia, a doença é um desequilíbrio do nosso organismo que provoca distúrbios das funções físicas e mentais. Lembrando que as doenças podem ter causas orgânicas ou espirituais. Muito legal. Existem algumas doenças que são comuns na infância, como a catapora,
alergia, inflamação no ouvido, na garganta. Quais são as causas dessas doenças? O sistema imunológico da criança, Patrícia, não está totalmente formado, o que deixa a suscetível a diversas doenças. Então, conforme ela vai crescendo, ocorre um amadurecimento desse sistema. De que forma? Tanto pela vacinação, como pelo contato com bactérias, vírus e fungos, que geram uma resposta imunológica no corpo dela, fortalecendo contra diversas doenças. Protege o corpo da criança. Mariana, uma pergunta muito interessante. Todas as enfermidades conhecidas foram escolhidas pelo próprio espírito antes de renascer? Nem sempre. Alguns espíritos não possuem conhecimentos para designar diversos aspectos de sua vida, decidir. Então, a equipe responsável pela sua reencarnação, nesse caso, que vai ajudar. Há algum espírito que já possui conhecimento, um grau de evolução, que já consegue decidir alguns aspectos de sua vida, mas isso sempre com a ajuda dos responsáveis por sua programação espiritual. Muito legal. Uma pessoa que só pensa mal, em vingança, em ódio, pode ter doenças no corpo físico? Sim, com certeza. Pensamentos, vibrações negativas desestruturam as células, prejudicando o organismo, fazendo com que apareçam determinadas doenças. Então, podemos adquirir, sim, certas doenças pelos nossos pensamentos, vibrações e sentimentos perturbadores. Mariana, e as doenças espirituais? Como as pessoas adquirem essa doença? Temos como exemplo o câncer. Isso. O próprio organismo perispiritual, ele pode absorver toda essa carga energética negativa pelos pensamentos e sentimentos negativos. E isso ele pode acumular tanto essa carga negativa no organismo, nessa vida, que pode passar para outras vidas. Então, às vezes, como o câncer, né? Não tem assim bem uma causa específica. Alguns relatos de alguns profissionais falam de determinado como pode causar o câncer. Tipo, uma alimentação pode causar, sim, o câncer, mas não está totalmente esclarecido. Então, a gente pode também achar uma causa espiritual, por exemplo, de acúmulo de energia de outras vidas que se refletiu nessa. É um exemplo. E também as doenças simbióticas, quando nós sintonizamos com entidades enfermas, e aí passamos a sentir os sintomas daquela entidade que ela está sentindo, de doença, passa a sentir na gente, e a gente pensa que aquela doença é originária do nosso próprio corpo, mas na verdade não é. Bom, Mariana, o Bate-Papo Kids fica por aqui. Foi um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Bom, gente, o Bate-Papo fica por aqui. Espero vocês no próximo. Não compreendi essa mensagem que tanto escutei. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. O que eu vivi era a resposta que eu tanto busquei. Não percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Viver em paz e não discutir, trabalhar mais, não desistir, fazer
resposta que eu tanto busquei. Não percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. É viver em paz e não desconfiar, trabalha mais, não desistir, fazer o bem, não maltratar, amar alguém e não magoar, e não magoar. Seu Tini, chegou a hora do abraço! É isso aí, Kisuko. Abraço pra quem? Dona Nazaré Matias! Isso, José Matias. Pro Apolo! Isso, Apolo também. Mas carro de Apolo vem passear na praça. Jacira Matias. Alô, Jacira, tudo bem? Pro Leandro! Leandro, que é o cinegrafista, né? E o Tiago Matias. Pra toda a família Matias. Toda a família Matias. E o seu Genaldo, lá em Goiânia. Um abração, Genaldo! Pra todo mundo que tá assistindo! Isso. Por que reclamar tanto faz mal à saúde? É comprovado pela ciência que reclamar frequentemente atinge negativamente o cérebro. Às vezes, nem percebemos e começamos a reclamar de tudo à nossa volta. Reclamar do emprego, da casa que moramos, reclamar do frio, do calor e até de pequenos detalhes. Enfim, isso torna-se um hábito na nossa vida. Reclamar o tempo todo também afasta as pessoas à nossa volta, porque ninguém gosta de estar perto de pessoas que vivem reclamando de tudo. Conviver com essas pessoas pode ter um efeito igualmente ruim na nossa vida. As reclamações possuem uma energia negativa, por isso devemos fazer uma reflexão constantemente para não criarmos esse hábito negativo. Tanto a raiva como a frustração geradas pelas reclamações fazem o organismo liberar substâncias que podem contribuir para o aumento da pressão arterial e do colesterol, enfraquecer o sistema imunológico e elevar as chances do aparecimento de problemas de aprendizagem e memória. André Luiz, espírito, nos alerta que reclamar agrava as dificuldades e Joana de Ângeles nos diz que reclamar é perda de tempo. Quando reclamamos, estamos perdendo a oportunidade de agradecer, de fazer algo útil na nossa vida. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você que adquiriu os livros indicados neste programa e outros livros espíritas, basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.